Bom, gente, vamos dar início a mais uma aula, certo? Do nosso sistema sensorial. O sistema sensorial é aquele que vai fazer com que a gente tenha uma percepção do ambiente. E essa percepção vem de quê? Dos órgãos dos sentidos, tá? Os fenômenos e substâncias que ocorrem no ambiente são percebidos pelo organismo como sensações. Esses fenômenos, eles podem ser químicos ou físicos, tá? Como, por exemplo, sons, substâncias gasosas, temperatura, luz, substâncias sólidas, tá? Esses fenômenos eles são percebidos pelos nossos órgãos dos sentidos, que possuem receptores para detectar os aspectos do ambiente e comunicam ao encéfalo, tá? Os olhos, eles vão ter receptores sensíveis à luz, que vão nos dar o sentido da visão. As orelhas vão ter receptores sensíveis ao som, que vão nos dar o sentido da audição. O nariz vai ter receptores do olfato, né? Principalmente para gases. A língua vão ter receptores de gustação, que vão nos dar a sensação de paladar. E a pele vão ter receptores de pressão e de temperatura, que vão nos dar a sensação do tato. O córtex cerebral, ele vai receber esses impulsos e vão interpretar cada um, tá? Essa região onde vai receber é aquela região do encéfalo que tem várias dobras, tá? Por exemplo, o paladar e o olfato, eles agem juntos para dar a sensação de sabores. Quando a gente está gripado, sem sentir cheiro, isso prejudica a nossa percepção de sabor. A gente diz que a comida está sem gosto quando a gente está gripado, tá? A visão. Ele é um sentido que nos possibilita enxergar, certo? O órgão vai ser os olhos, que eles vão captar os estímulos luminosos. Eles ficam em órbitas, né, que são as cavidades ósseas, que protegem os ossos. E eles são fixados por vários músculos que oferecem tanto a sustentação quanto o movimento, tá? Eles vão ter pálpebras, que vão permitir a abertura e fechamento e vão impedir o ressecamento dos olhos, tá? Vão ter os supercílios e os cílios, que vão impedir a entrada de suor e partículas do ar. O supercílio é a sobrancelha, tá, gente? Vão ter também glândulas lacrimais, que as lágrimas elas vão proteger, porque elas têm algumas enzimas e anticorpos, além de manter o olho úmido, tá? O olho, ele é uma esfera com líquido transparente que ela vai apresentar 3 camadas, tá bom? A camada externa, intermediária e interna. Na camada externa, a gente vai ter a esclera, que é uma membrana de cor branca e opaca, tá? A gente vai ter a córnea, tá? Que ela é bem transparente, recoberta por uma membrana fina com vasos sanguíneos que vai proteger os olhos de corpos estranhos. Essa membrana, ela vai se chamar conjuntiva, tá? E quando ela tem inflamação, a gente tem a conjuntivite, tá? A camada intermediária, ela vai ter a coroide, que é rica em vasos sanguíneos, tá? Vai ter a íris, que é a parte colorida do olho. E na parte interna, a gente tem uma camada chamada retina, que ela vai ter 2 partes, uma com receptores e outra sem receptores, tá? A gente vai ter o ponto cego no nosso olho, tá? E na retina se forma a imagem invertida, tá? Porque aí depois o nervo óptico, quando ele manda para o cérebro, ele já manda a imagem correta, tá? Nessa retina, ela vai ter 2 tipos de fotorreceptores, né, que são receptores de luz. Os cones e os bastonetes. Eles vão formar sinais elétricos que vai ser transmitido pelo nervo óptico ao cérebro para serem interpretados, tá? Existe a doação de córnea, tá? Doação de córnea ela só é possível até 6 horas após a morte do doador e com autorização dos familiares. Ela vai servir para pessoas que por doença ou acidentes ficaram cegas, né? Ou tiveram opacidade ou ferimentos nas córneas. A
Aqui a gente consegue ver que na nossa retina ela é cheia de cones e bastonetes, tá? Por exemplo, o objeto, que é um gato, ele vai ser identificado pelo estímulo luminoso, tá? Passa pela pupila, pela córnea, e ela é formada aqui, ó, uma imagem invertida, tá? Então, a gente vê de cabeça para baixo e o nervo óptico depois ele vai transmitir essa imagem corretamente, tá? Os cones, eles vão perceber cor e luz intensa, tá? Já os bastonetes, eles não percebem cores. Ela é responsável pelaquela visão com pouca iluminação. Adaptação visual, certo? Os olhos, eles vão precisar de um tempo para se adaptar às condições de luz. Por isso, a gente tem dificuldade de focar os objetos quando a gente sai do ambiente claro para um ambiente escuro, tá? Ou do ambiente escuro para o ambiente claro, tá? A pupila, ela vai ser o orifício por onde entra a luz e vai estimular os receptores da retina, tá? A pupila, ela regula seu tamanho através de contração dos músculos da íris, tá? Então, na presença de luz, quando a gente está com luz, a pupila vai diminuir seu tamanho para proteger a retina, tá certo? E quando a gente está em ausência de luz, a pupila vai dilatar, permitindo que a luz que existe no ambiente, que já é pouca, passe, chegue à retina e sensibilize os receptores. Por isso, a gente tem que se atentar a uma coisa. Por exemplo, esses óculos que a gente compra em locais que não são óticas, certo? Que eles não têm proteção UV. Veja só, o nosso olho, naturalmente, quando a gente está nesse ambiente de luz e de pouca luz, a pupila faz essa regulação, certo? Quando a gente usa um óculos que ele não tem proteção nenhuma, a nossa pupila, ela não vai ver a claridade. E aí, ela não vai se fechar, tá? Ela não vai se contrair. Mas aí, os raios UV vão continuar passando. E aí, isso pode prejudicar a retina. Por isso que esses óculos clandestinos, né? Eles são prejudiciais à nossa vista, podendo causar danos muito graves. Por que os piratas, eles usavam tapa-olho? Não é porque eles não tinham um olho, era justamente porque eles oscilavam muito entre ambientes escuros, como as cabines, né, dos navios, e ambientes claros, que era o lado externo. Então, ele usava sempre um tapa-olho para ficar invertendo. Então, ele tinha um olho adaptado ao ambiente escuro e o outro olho ambientado a um ambiente com luz, tá? Aqui a gente vai ver alguns defeitos da visão, tá? A imagem, ela tem que ser formada na retina, tá bom? Então, quando existe uma miopia, a imagem, ela se forma na frente da retina, antes da retina, tá? A correção, ela pode ser feita com o uso de lentes que vão atuar deslocando para trás o ponto de formação da imagem. São chamadas de lentes divergentes. Tá? Então, a gente vê ali, no primeiro bloco de imagem, a miopia, tá? A formação da imagem invertida, né? Sendo formada antes da retina. E aí, a partir da lente divergente, que ela vai ser, ó, tem duas curvaturas, uma entrando e outra saindo, para quê? Para ajustar o ponto, tá? A imagem passa a ser formada na retina, tá bom? Aí, essa pessoa com miopia, ela vai ter dificuldade de enxergar objetos longes, tá? E temos também a hipermetropia, que no caso é o contrário da miopia. A imagem, ela se forma depois da retina. A correção, ela é feita com o uso de lentes que vão desfocar mais para frente o ponto de formação da imagem, tá? E essas lentes são as convergentes. Então, veja só. A hipermetropia, como é o oposto da miopia, a imagem, ó, vocês estão vendo que ela está sendo formada muito para trás
da retina. Aí, na parte de baixo, a gente vê a lente convergente, tá? Que no caso ela é bem oval. A outra não, ela é côncava, tá? Aí ela é uma lente divergente. Já essa é convergente, ou seja, ela é oval, tá? E aí ela corrige, trazendo mais para frente o ponto de formação da imagem. E aí, pessoas com hipermetropia têm dificuldade de enxergar objetos próximos. Então, ó, dificuldade para ler. Eu não tenho hipermetropia, eu tenho miopia. De longe, para mim, tudo fica embaçado, tá? Nós temos também associado a isso o astigmatismo. Eu tenho astigmatismo, gente. O astigmatismo ele vai ser uma irregularidade na curvatura da córnea. A córnea ela não vai ter a curvinha certinha, fazendo com que os raios de luz eles não vão chegar iguais ao mesmo ponto da retina, tá? Então, ó, por exemplo, a gente vê na imagem que a imagem está sendo formada na retina, mas ela está sendo formada de maneira desigual. Por quê? Porque não tem uma curvatura adequada da córnea, tá bom? Aí você vê, a lente, ela tentou, você vê que ela é mais grossa em cima e mais fininha embaixo. Por quê? Porque ela tenta corrigir esse defeito da córnea. Por isso que tem, quando a gente vai no oculista, eles fazem a marcação do óculos, o ângulo, tudo direitinho, tá? Isso é um astigmatismo. Então, muita gente tem associado. Por exemplo, eu tenho miopia e astigmatismo. O daltonismo. O daltonismo, ele é uma doença hereditária, tá? Que ele vai gerar a incapacidade de distinguir algumas cores primárias, tá? É a ausência ou o mau funcionamento de cones, né? Porque os cones não são as células que vão perceber cores. Então, vê só, aquele teste ali, aquela imagem, ela vai ter quem tem daltonismo, ele vai ter dificuldade de enxergar aquelas letras, tá? Na maioria, certo, das pessoas que têm o daltonismo são homens. Por quê? Aí esse quadrinho, ele explica. Porque é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. O cromossomo X é o seguinte, o homem, ele é X e Y. O X dele, com certeza, veio da mãe e o Y, com certeza, veio do pai. Já a mulher, ela pode pegar o X da mãe e pode pegar também o X do pai, certo? Aí, veja o seguinte, o feminino, para ser uma pessoa daltônica, tem que ter os dois X recessivos, tá? Então, a mulher, se ela tem um X dominante com um X dominante, né, que é XX, ela vai ser normal, ela não vai ter o daltonismo, tá? Se ela tem um X dominante e um X recessivo, ela também vai ter uma visão normal, tá? Para ela ter uma visão daltônica, ela vai ter que ter os dois X recessivos, ou seja, a mãe tem que ter doado os X recessivos e o pai também, tá? E já para o homem, não. Como ele só tem um X, é mais fácil ele ser daltônico, porque ele só vai precisar de um fator. A mulher, para ser daltônica, precisa ter a combinação de dois fatores, tá certo? Isso aí vocês vão ver muito mais para frente nesses cálculos genéticos, tá bom? Isso é só para a gente entender por que é mais fácil no homem do que na mulher. Conjuntivite. O que é conjuntivite? É a inflamação da conjuntiva, tá? Ela pode ser infecciosa, alérgica, viral. Ela vai provocar uma coceira, um lacrimejamento, uma sensibilidade à luz e vai durar cerca de 5 a 7 dias, tá? Aí a gente vê o olho normal com a esclera branca e alguns vasos sanguíneos visíveis, né? E a presença de filme lacrimal equilibrada. Aqui, quando a gente vê a conjuntivite bacteriana, o olho vai ficar vermelho, né? Vai ter uma secreção amarela ou amarelo esverdeado. Por quê? Porque a infecção bacteriana produz pus. Então, essa secreção é pus, tá? Ao acordar, o olho pode estar grudado
e pode ocorrer em um ou nos dois olhos, e essa é contagiosa, tá? A conjuntivite viral é considerada como o olho vermelho, além de coçar e o olho grudar também ao acordar, só que ela não vai ter aquela secreção constante, tá? Pode ocorrer nos dois olhos e também é contagiosa. E já a conjuntivite alérgica, ela é muito parecida com a viral, mas tem congestão nasal, espirros, a pálpebra vai ficar colando e vai ter sensibilidade à luz. Ocorre nos dois olhos e não é contagiosa, tá? Por quê? A gente tem uma ligação muito íntima do canal nasal com o olho, tá? E também com os dentes, né? Os dentes, normalmente, quando inflamam, a gente apresenta outros sintomas que não notam, tá? Aí, por exemplo, quem tem rinite alérgica e tem algum desvio no septo, um olho vai coçar mais do que outro, vai doer. Tudo isso relacionado a essa alergia, tá? A catarata. A catarata, ela vai afetar o cristalino, que é uma lente natural do olho, tá? Essa lente ela vai ficando opaca e dificultando a visão. E o tratamento dela é cirúrgico. Então, a gente na imagem consegue ver como seria um olho saudável e como seria um olho com catarata. A gente vê que essa partezinha, antes do meio da íris, né? Como se fosse a pupilazinha, vai ficando mais opaca, tá? Ficando nublado. E aí, a pessoa faz cirurgia de catarata. Normalmente acontece em idosos, tá? Outra doença é o glaucoma, tá? O glaucoma vai ter relação com a pressão intraocular elevada, que vai atingir o nervo óptico e envolve a perda irreversível das células da retina. Então, causa cegueira, tá bom? Vê só. Como a gente viu, a gente tem uma região no olho que ela tem muitos vasos sanguíneos, tá? E essa pressão, esse vaso sanguíneo com uma pressão alta, ela pode pressionar o nervo, tá? Aí a gente vê aqui, na segunda imagem, a parte de trás, o nervo óptico saudável, que ele vai ficar num limitezinho dentro da margem, como se fosse uma circunferência, tá? E a gente vê aqui o nervo óptico danificado, ou seja, ele invadiu, a pressão do olho foi tanta que invadiu o nervo óptico, tá certo? E pode também causar essa nublidade na visão, como a catarata. A audição e o equilíbrio, tá? A gente vai ver a anatomia da orelha. A orelha ela é responsável pela audição. Ela vai captar a energia sonora. Então, vai ter uns receptores auditivos sensíveis à pressão, né? Quando a gente muda de altitude, que a gente tem que sentir o ouvido tapar, tá? Ou estímulos mecânicos. Então, a gente vai dividir em três: orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? A externa, ela vai captar essa energia sonora e conduzir até a orelha média. Ela é composta pelo pavilhão auricular e o meato auditivo externo, tá? Nessa orelha externa, nesse pavilhão, vai ter outras estruturas que têm nomes, mas a gente não vai estudar agora, tá? A orelha média, ela vai ter o quê? Vai conduzir a vibração até a orelha interna, tá? Ela é composta por um tímpano, que vai ser uma membrana que separa a orelha externa da interna. Esse tímpano, ele é uma membrana que ele vibra a partir do momento que a onda passa por ele. E aí vai produzir movimentos nos ossículos, né? Nos ossinhos do ouvido, e causar essa percepção de som, tá? Então, dentro da orelha média, a gente tem o tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo, né? Que são os menores ossos. Dá para ver na imagem, né? A orelha interna, ela vai produzir a vibração em um líquido. Lá no nono ano, a gente vai estudar a onda, né? E aí, vê, a onda sonora, que ela se propagou no ar, entrou no ouvido. Aí fez o tímpano vibrar, tá? E assim, os ossinhos também. Dentro do canal semicircular, vai ter líquido, tá? E aí, a onda vai passar do meio gasoso para o meio líquido. E aí vai provocar estímulos,
nervosos para chegar ao cérebro, tá? E aí a orelha interna, ela vai vai transmitir essa vibração para as células ciliadas e vão gerar esses impulsos nervosos. Ela é composta pela cóclea e os canais semicirculares, que também é responsável pelo nosso equilíbrio, tá? O teste da orelhinha, que é feito quando é bebê, ele vai emitir um som na orelha do bebê e vai esperar um som da orelha do bebê, tá? Da orelha interna. E aí vai medir em um aparelhozinho. Problemas auditivos, eles vão gerar problemas de fala e de linguagem, tá? Principalmente nas crianças. Porque se elas nunca ouviram, como é que elas vão falar, tá? O desequilíbrio entre a pressão do ar que está na orelha externa e o que está na orelha média ou interna, ele vai causar essa adaptação auditiva. Isso pode ocorrer por obstrução da orelha. Por exemplo, se você colocar a mão, vai ter uma diferença no som. Por quê? Porque você está obstruindo, tá? Do mesmo jeito, se você colocar um cotonete, um tapão, um fone de ouvido, tá? A mudança da pressão atmosférica, por exemplo. Quem já saiu de Garanhuns? Principalmente ali por Saloá. Quando você desce a serra, você sente uma pressão no ouvido, tá? Porque a pressão está mudando, porque Garanhuns é bem alto e as outras cidades já vão baixando. Essa pressão, essa mudança de pressão, ela vai causar um desequilíbrio, tá? E aí o ar de fora vai pressionar o tímpano para dentro, né? A membranazinha para dentro. O equilíbrio da gente, ele vai estar relacionado aos canais semicirculares, que são esses da segunda figura, tá? Eles vão ser cheios de líquido que vão se mover junto com a cabeça e estimular os cílios, tá? Que vão enviar impulsos nervosos para o sistema nervoso central. O equilíbrio, ele nos permite manter diferentes posturas, coordenar os dois lados do corpo ao mesmo tempo, e algumas pessoas têm intolerância ao movimento, tá? Por exemplo, eu estou aqui sentada, ereta, de frente para uma parede, tá? Se eu começar a virar a minha cabeça, os líquidos vão mudar de posição, tá? E aí, isso vai enviar uma mensagem para o meu cérebro para até adaptar a visão, adaptar tudo, para entender que eu estou de lado, certo? E aí, isso é importante para o nosso equilíbrio e para o nosso cérebro interpretar algumas informações. A olfação, tá? A olfação é um sentido que nos permite sentir odores, tá? Ele é feito por substâncias que vão existir no ar e que vão se dissolver no epitélio olfatório, certo? No tecido do nariz, tá? Nesse tecido vão existir quimiorreceptores que vão transformar o estímulo químico em impulsos nervosos que vão chegar até o cérebro para ser interpretados. Por exemplo, se eu passo e sinto um cheiro de feijão no fogo. Por quê? Eu sei que é feijão porque captou o feijão cozinhando, liberou substâncias no ar, tá? E essas substâncias, quando se dissolveram no epitélio olfatório, mandaram a mensagem para o cérebro. No meu cérebro, eu já tenho essa informação de que aquilo é feijão. Então, eu consigo diferenciar o cheiro de feijão e o cheiro de arroz, tá? Outro sentido da gente é a gustação. É o sentido que vai nos permitir ter sensações gustativas, o paladar, tá? Então, vai permitir diferenciar entre doce, azedo, salgado e amargo, tá? As substâncias químicas, elas vão se dissolver na saliva e vão ter receptores, que são células sensoriais, que a gente chama de papilas gustativas na língua, tá? Cada gosto é percebido por um quimiorreceptor diferente, tá? Que vai transportar o estímulo químico transformar, né, o estímulo químico em nervoso e vai ser interpretado no encéfalo, gerando a percepção de sabores. Então, a gente vê que o doce a gente sente mais na ponta da língua. Por quê? Porque os quimiorreceptores ali são específicos para doce.
O azedo a gente sente muito na lateral da língua, porque ali tem quimiorreceptores específicos para isso. O salgado a gente sente toda a borda da língua, tá? Porque tem quimiorreceptores para isso. E o amargo é lá no fundo, tá? Na base da língua. Quando a gente não sente o sabor das coisas, como eu falei, porque os sentidos eles estão bem interligados. Então, quando a gente está resfriado, que a gente não sente o cheiro, isso atrapalha na percepção do sabor, porque o nosso cérebro ele tem a informação de que o cheiro do feijão é aquele e o sabor do feijão é aquele. Quando a gente não sente cheiro, a gente tem dificuldade de sentir o sabor, tá? E no tato, a gente vai ter mecanorreceptores, né, que vão ser sensíveis à pressão e vibração, ou seja, quando alguém toca na minha pele, eu sei que ele tocou, porque os receptores de pressão foram acionados ali. E já também temos os termorreceptores, que eles vão ser receptores para frio e calor, tá? Para temperatura. Estímulos intensos, eles podem causar lesões nesses tecidos. Por quê? Olhem para a imagem e vejam aqui, ó, que o axônio, os dendritos, né, dele, vão estar livres. Então, eles são terminações nervosas livres. Ou seja, se eu tenho algo, por exemplo, que perfure essa pele e atinge esse neuroreceptor, que é livre, vai causar um dano e a gente vai puxar rapidamente, mas já houve o dano, tá? Um dano nervoso. E uma lesão nesse tecido. Então, existem esses diferentes tipos de receptores, mas todas essas informações passam a virar impulsos nervosos para ir para o encéfalo serem interpretados. Por isso que nossa memória está muito interligada a isso, porque a gente tem um banco de dados no cérebro que tem todas essas memórias afetivas e de cheiros, aromas, gostos. Tá? Isso aí é a importância do nosso sentido sensorial.